alguém voltasse no tempo apenas uns 100 anos e observasse o mundo em que vivemos hoje. Pessoas conversando instantaneamente com outras do outro lado do planeta. Bibliotecas inteiras cabendo na palma da mão. Máquinas capazes de responder qualquer pergunta em segundos. Seria fácil de acreditar que a humanidade alcançou um nível extraordinário de evolução, né? Mas surge uma pergunta inquietante. Será que evoluímos moralmente, espiritualmente, na mesma velocidade que evoluímos tecnologicamente? Porque nunca tivemos acesso a tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca parecemos tão distraídos. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão carentes de conexões verdadeiras. Talvez o problema não esteja na tecnologia, a questão é outra. Estamos usando a tecnologia para despertar a consciência ou para fugir dela? É exatamente sobre isso que eu proponho a gente a refletir agora. Existe uma tendência de culpar a tecnologia por muitos dos problemas modernos. Mas um martelo pode tanto construir uma casa como demolir ela. A ferramenta não define o resultado. Quem define é a consciência que o utiliza. A internet pode ser uma fonte de conflitos, de comparações, de ansiedade, mas também pode ser uma fonte de aprendizado, de inspiração, de crescimento interior. A inteligência artificial pode sim gerar distração, mas também pode ajudar as pessoas a estudarem, a refletirem, a expandir a própria compreensão da vida. A verdade é simples. A tecnologia amplifica aquilo que já existe dentro de nós. Se carregamos medo, ela amplifica o medo. Se carregamos o ego, ela amplifica o ego. Mas se carregamos um desejo sincero de evolução, ela pode ampliar esse processo. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos conduzir a uma compreensão de nós mesmos. Talvez isso nunca tenha sido tão verdadeiro quanto na era digital. Observe por um instante o seu comportamento nas redes sociais. O que prende a sua atenção? O que desperta a sua raiva? O que desperta a sua admiração? O que você procura quando você pega o celular sem perceber? Muitas vezes acreditamos estar observando o mundo, mas na realidade estamos observando aspectos ocultos de nós mesmos. A tecnologia se tornou um enorme espelho coletivo. Ela revela medos, revela desejos, revela carências, revela padrões inconscientes. E todo espelho pode ser usado de duas maneiras: para alimentar ilusões ou para promover autoconhecimento. Nunca foi tão fácil acessar conhecimento espiritual. Em poucos minutos podemos encontrar ensinamentos de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, de Freud, de Jung, de Platão, de Sócrates, de Epípeto, Valdo Vieira, Wagner Borges, Eckhart Tolle e tantos outros incontáveis filósofos, sábios e conhecedores, estudiosos da alma humana. O que antes exigia viagens, anos de pesquisa ou acesso restrito a determinados grupos, hoje está disponível para milhões de pessoas. Mas existe uma diferença importante entre informação e transformação. Você pode assistir a 100, 1000 vídeos sobre paz interior, mas isso não significa que você encontrou a paz. Pode ler dezenas de livros sobre consciência, mas isso não significa que despertou. Conhecimento sem prática se torna apenas acúmulo de informação. A verdadeira evolução acontece quando aquilo que aprendemos começa a modificar a forma como vivemos. Ou seja, quando colocamos em prática em nós mesmos, em nossas ações, em nossas atitudes, em nosso dia a dia.
André Luiz nos lembra frequentemente que a evolução está ligada ao trabalho no bem. E talvez nunca tenha sido tão fácil servir. Uma mensagem de apoio pode alcançar alguém que está prestes a desistir. Uma palavra de esperança pode iluminar um dia inteiro. Um vídeo pode despertar uma reflexão profunda em centenas, milhares de pessoas. Uma simples publicação pode levar conforto para alguém que a gente nunca vai ver pessoalmente. A tecnologia multiplicou a nossa capacidade de influenciar vidas. A pergunta é: que tipo de energia que estamos espalhando através dela? Estamos distribuindo medo, julgamento, raiva? Ou estamos espalhando compreensão, esperança, consciência? Cada clique é uma escolha. Cada compartilhamento é uma semeadura. E toda semeadura produz frutos. A humanidade está aprendendo lentamente que somos uma única e grande família. Uma dor que acontece em outro continente chega até nós em segundos. Uma descoberta feita em um país beneficia uma pessoa do outro lado do planeta. Essa interconexão nos convida a desenvolver empatia, fraternidade e senso de unidade. O grande desafio da nossa era. Ramatiz alertava a necessidade da gente harmonizar o nosso progresso material com o nosso progresso moral. Talvez esse seja o maior desafio da humanidade atual. Temos máquinas cada vez mais inteligentes, mas precisamos aprender a desenvolver corações cada vez mais conscientes. Temos velocidade, mas precisamos de direção. Temos acesso a tudo, mas precisamos aprender a escolher melhor. Porque não é a quantidade de informações que transforma uma vida, é a quantidade de consciência que interpreta essas informações. Sem consciência, a tecnologia se transforma num ruído. Com consciência, ela se transforma numa ferramenta de despertar. Parece contraditório o que eu vou dizer, mas a própria tecnologia pode nos ajudar a desacelerar. Aplicativos de meditação, músicas para relaxamento, lembretes de gratidão, diários digitais, práticas contemplativas. Tudo isso pode nos ajudar a criar momentos de interiorização. Mas aqui existe um segredo. A tecnologia deve servir à consciência, e não a consciência servir à tecnologia. O verdadeiro inimigo não é a inteligência artificial, não é o celular, não é a internet. O perigo é viver permanentemente distraído. Ramatiz dizia que a humanidade caminharia para uma era de grande avanço científico, mas que o progresso moral precisaria acompanhar o progresso material. A tecnologia nos deu velocidade, a espiritualidade deve nos dar direção. Velocidade sem direção gera confusão. Direção sem velocidade gera lentidão. Quando ambas andam juntas, nasce uma civilização mais consciente. E a questão não é se a tecnologia é boa ou ruim. A verdadeira questão é quem estamos nos tornando enquanto a utilizamos. A tecnologia pode acelerar processos, mas somente a consciência dá sentido à jornada. A tecnologia pode conectar bilhões de pessoas, mas só o despertar interior conecta o ser humano à sua própria e verdadeira essência. Por isso, da próxima vez que você pegar o celular e abrir uma rede social ou iniciar uma conversa com uma inteligência artificial, faça uma pequena pausa e pergunte a si mesmo: isso está alimentando minha distração ou expandindo a minha consciência? Porque a tecnologia do futuro já chegou. Agora falta que a consciência acompanhe o mesmo caminho. E talvez seja essa a verdadeira evolução que a humanidade está convidada a viver. A tecnologia está ficando cada vez mais inteligente, mas nós estamos ficando cada vez mais conscientes? Ou apenas aprendemos a criar máquinas cada vez mais inteligentes
para continuar vivendo de maneira inconsciente. Chico Xavier não disse nada disso, mas se ele dissesse a respeito da tecnologia, seria mais ou menos assim. A tecnologia pode aproximar os corpos, mas somente o amor aproxima as almas. É capaz que a grande lição da humanidade nesse século seja exatamente essa: aprender a usar as máquinas para despertar o que há de mais humano dentro de nós. E você? Para onde a tecnologia está levando a sua consciência? Hein? A tecnologia pode aproximar corpos, mas somente o amor aproxima almas.